Bom, boa tarde a todas, todos, todes. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, poder participar desse projeto de extensão tão importante. Agradeço a minha colega querida Mariana Poças pelo convite. A gente está no projeto de extensão Direitos Humanos em Diálogo, e hoje é o sexto diálogo, que é Como estão as políticas de gênero no Brasil atual. Eu sou Maíra Kubik Mano, sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, que infelizmente até hoje é o único departamento de estudos de gênero no Brasil. E sou colega de Mariana na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e sou pesquisadora do NEIM, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. Estou aqui hoje no papel de mediadora. Hoje nós temos 3 convidadas, né? Teriam 4, mas infelizmente, como foi informado, a deputada Thalíria Petroni não vai conseguir participar em função da pauta na Câmara dos Deputados. Mas teremos hoje como convidadas Débora Tomé, do LabGen UF, San Romanelli, do IESP UERJ, e Helenísia da Mata, que é vereadora pelo PT na cidade de Goiás. Depois eu vou dar os currículos mais detalhadamente, conforme cada uma for falando, né? A proposta da dinâmica de hoje é que a gente tenha 3 rodadas de falas curtas. Vai ter uma primeira fala das convidadas, e aí depois retorna para elas, e durante a segunda rodada nós vamos abrir para as pessoas que estão aqui inscritas poderem fazer seus comentários pelo chat ou pelo microfone. Então, a partir da segunda rodada, vocês podem se inscrever e fazer suas colocações, suas perguntas, enfim. E aí, depois a gente tem uma terceira rodada que as participantes vão responder, interagir e depois fazer suas falas de encerramento. Bom, a pergunta, eu acho, que dá o título do diálogo de hoje é muito intrigante, né? Como estão as políticas de gênero no Brasil hoje, porque gênero, em termos de discussões dentro do cenário político, se tornou muitas vezes uma palavra maldita, né? E, em especial, a expressão, entre aspas, ideologia de gênero, que tem circulado muito, que tem provocado verdadeiro pânico moral em alguns espaços, né? E que tem interditado, de fato, debates sobre gênero, e enquanto a gente vê movimentações amplas de retrocesso em políticas importantes, como aquelas de enfrentamento à violência doméstica, à violência baseada no gênero, que tem seu orçamento destruído pelo governo federal, né, e a promoção de políticas familistas pelo ministério que hoje é conduzido por Damares. Então, acho que é um assunto muito quente, né, muito importante. A gente está vivendo um momento de embates muito intensos, eu não tenho dúvidas de que tamanhos retrocessos também são reações ao quanto a gente avançou e ao quanto a gente tem potencial de avançar. E acho que vai ser um debate muito profícuo hoje. Estou muito empolgada em ouvir as nossas convidadas. Eu vou começar passando a palavra para a Débora, pode ser, Débora? Eu estou seguindo a ordem que a Mariana mandou no e-mail, na verdade. Débora Tomé é pesquisadora visitante na Columbia University of New York, é mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e ESP, com dissertação sobre Bolsa Família e políticas de combate à desigualdade, é graduada em jornalismo, bacharel em comunicação social pela PUC-Rio, é pós-graduada em História Moderna na Universidade Federal Fluminense, tem 2 livros publicados, né, Mulheres e Poder, Histórias, Ideias e Indicadores, com Ildete Pereira de Mello, publicado pela FGV em 2018, e Bolsa Família e Social Democracia, publicado pela FGV em 2013, atuou como jornalista e editora com enfoque em economia, política e políticas públicas, e atua junto a grupos de direitos das mulheres, ministra aulas em todo o Brasil para mulheres que querem se candidatar a cargos eletivos e é professora do Columbia Women's Leadership Network, um curso para funcionárias públicas brasileiras.
Débora, na minha cola aqui, eu pulei seu doutorado. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu apaguei. Você pode, por favor, se apresentar em relação ao Não, tá tranquilo. doutorado? Não, tá Desculpa. tudo bem. Não, tá tudo bem, mas isso também é... Me dá um minuto aí a mais dos meus 5, porque esses 5 já são super curtinhos. Não, porque eu venho, assim como você, eu venho da carreira, comecei minha carreira no jornalismo e acabei vertendo em algum momento para ciência política. E primeiro eu verti para ciência política e depois eu verti para os estudos não exatamente de gênero, mas de mulher na política, que é o tema do meu doutorado e sobre o qual eu venho pesquisando e atuando antigamente, tentando entender todas essas questões de viés de gênero do Estado. E os livros já são 6 agora também, já foi. Só um minuto, eu vou fechar aqui a porta. Ele, enfim, paralelamente a isso, fui seguindo essa carreira, que é uma carreira um pouco híbrida, que mistura tanto a política, no sentido da pesquisa, como também pensando nessa relação de chão, né, com candidatas novas, com candidatas de primeira vez, novatas, ou como a gente queira chamar, foi o caso da Helenise, que eu tive a oportunidade de entrevistar antes da eleição ainda, quando ela estava montando para uma pesquisa enorme, que vai ser divulgada agora em dezembro, sobre iniciativas de apoio a candidaturas, e nas quais a gente está tratando, sobretudo, de mulheres, pessoas negras e pessoas LGBT, nesse contexto de renovação política. Mas, enfim, obrigada pelo convite, é sempre muito bom conversar com tantas... Um luxo essa mesa aqui, estou de caçula, não no sentido da idade, mas no sentido acadêmico, mas é uma honra poder participar aqui, estabelecer esse diálogo. Então, eu queria começar aqui os meus 5 minutinhos falando um pouco sobre essa pergunta, né, ao Estado, e também foi bom que você tenha proposto esse começo, Maíra, porque eu acho que tem uma coisa que dialoga muito, que levou muito a escrever um capítulo que eu fiz agora com a professora Idete Pereira de Mello, com quem eu escrevo esse livro Mulheres e Poder, que a gente precisava fazer um capítulo que nos convidaram para falar sobre as políticas de gênero e características de políticas com viés de gênero, né, com atenção a gênero. E aí a gente estava pensando que caminhos ia tomar e teve uma live, por conta desses retrocessos mais recentes, teve uma live de ex-presidentes do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E nessa live, a Rosisca Darcy, que foi presidente do conselho na época do Fernando Henrique, ela falava assim: como é que a gente pode ter um Ministério da Mulher em um contexto, um Ministério da Mulher num contexto que ele é anti-mulher, ele é anti-políticas para a mulher, né? E isso nos levou muito a pensar, e a gente acabou fazendo esse artigo, que eu queria contar aqui um pouco, porque eu sei que tem muita... Enfim, né, a gente está discutindo não só a pesquisa, mas também os fatos, né, não só a teoria, e eu acho que foi uma coisa muito bacana escrever esse capítulo, a possibilidade de escrever esse capítulo e de flertar com alguns temas, que foi pensar como é que a política de gênero, a política com viés de gênero entra no âmbito do Estado, e a gente escolheu como recorte essa ideia de olhar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que está aí até hoje, porque ele foi uma determinação do Sarney, mas ele está lá regido por lei. Ele é uma instituição difícil de você mexer, e ele é de 85. Ele era um desejo, a primeira pessoa a manifestar essa intenção de você criar um órgão que tratasse especificamente das políticas com atenção à mulher foi a Berta Lutz, lá atrás, lá nos anos 30. A Berta Lutz ela assume o governo, assume a cadeira dela no Congresso, mas logo depois vem o Estado Novo e ela sai. E aí a gente tem esse processo que fica parado, ele não anda, né? Assim, são poucas mulheres eleitas. Enfim, né, uma boa parte da minha pesquisa é sobre mulheres eleitas. A gente tem muitos anos com 1 ou 2 mulheres no Congresso Nacional, né? São pouquíssimas mulheres, e isso só vai mudar na Constituinte, quando a gente chega já nos anos 80, fim da anistia, que é também a época que as mulheres muito fortes no movimento de anistia criam essa demanda pela criação do Conselho. Foi uma negociação com o Tancredo negociou com as feministas, e o Sarney, quando assume, uma vez que o Tancredo morre, o Sarney ele cumpre o compromisso, né? Cumpre o compromisso é meio feio, mas ele cumpre esse acordo que foi acordado. Em 85, ele assina o Conselho.
E o conselho passa a ser um elemento muito importante nessa questão de ter um órgão que se relacionava com a questão das mulheres de alguma maneira, dentro do cerne do Estado. Por mais que ele fosse um conselho, ele tinha, ou seja, ele vinha dessa coisa da sociedade civil, ele tinha muita força de pressão ali, e as mulheres se organizam na Constituinte, fazendo a carta, né? A Carta Brasileira, queria lembrar direitinho o nome dela, que é a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que ficou muito, o pessoal fala muito, né, lobby do batom, aquele nome que usavam para as mulheres que estavam dentro da Constituinte, fazendo as leis, e que ali elas conseguiram algo que às vezes nos passa meio, que foi que na Constituição não tivesse escrito o direito ao nascer desde a concepção, que era uma coisa muito importante, né? Então, muita gente fala, mas a gente não conseguiu avançar nada de direitos reprodutivos e sexuais, mas foi uma batalha das mulheres, na época a Jaqueline Pitangui era presidenta do Conselho. E depois disso, você tem todo um processo do estabelecimento do Conselho que vai se mantendo e se adaptando aos diferentes governos com que ele vai se relacionando, né? Assim, nos quais ele vai estar inserido, vamos dizer assim, porque esse Conselho ele tem uma relação, ele é visto, né? Ele é visto e tem esse papel de relação com a sociedade civil, mas ele também passa a ser o órgão que está fazendo essa ponte com a questão de políticas de gênero dentro do cerne do Estado. E aí você tem os anos 90, quando você tem essa questão, um aumento da característica do Estado, né, com menos política social, o Conselho perde poder, perde dinheiro, e ele passa a trabalhar muito com as agências internacionais. Então, ele passa a agir nesses diálogos, né? Nos diálogos, por exemplo, com as resultantes das conferências internacionais promovidas pela ONU, como o caso da Conferência de Pequim. Você tem nesse meio do caminho, né? Então, você tem alguns cúmplices que você consegue fazer. O Conselho faz essa intermediação com Pequim, e movimento de mulheres no Brasil, claro. Em 97 a gente tem as cotas de 30%, e você vai tendo um movimento do Conselho que vai perpassando as diferentes. Por fim, para acabar aqui meus 5 minutos iniciais, a gente tem, quando entra o Lula em 2002, a gente tem um compromisso também de campanha, que é a implementação da SPM, e que é uma secretaria com status de ministério. O Conselho ele fica com uma função meio híbrida, em algum momento ele é presidido pela ministra, né? Ele fica com essa relação, então ele fica... E ali a gente faz as conferências, tem aquele grande momento das conferências, que é quando as mulheres são instadas a participar, as mulheres de movimento são instadas a participar mais ativamente da questão da formulação de políticas dentro do âmbito do Estado. Então, eu acho que o que acontece, e aí a gente tem os anos, né, da esquerda no poder, que são 14, quando a gente sai, a gente tem uma mudança. E eu acho interessante como o órgão dentro do cerne do Estado, ele se mantém. Ele se mantém, talvez, mais maleável do que a gente gostaria que ele fosse mais resistente, né? Mas o órgão ele vai se mantendo e se modificando, obedecendo às agendas dos governos da hora, né? Dos governos daquele momento, daquela ocasião. E eu acho que foi um caminho interessante para a gente tentar entender o que é o papel dessas políticas para a mulher dentro do âmbito do Estado, que eu acho que é uma coisa que pode parecer óbvio, né? Mas ele é muito recente na nossa história, da gente pensar quanto tempo tem o Ministério da Educação, quanto tempo tem o Ministério da Saúde, quanto tempo tem tudo isso. Um órgão qualquer de direitos das mulheres, eu acho que o primeiro momento, assim, mais perto, é quando a gente tem a instauração do Conselho. Então, era essa a minha primeira intervenção. Gente, 5 minutos exige uma consistência também, me fugiu a palavra, gente. Concisão. Concisão, isso. Muito impressionante. Obrigada, Débora. Eu vou passar agora a palavra para a Sam, então. Sam Romanelli possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciência Política, com ênfase em Filosofia e Teoria Política Contemporânea, na Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com atuação em pesquisas, docência, textos e trabalhos políticos construídos a partir de uma perspectiva normativa, liberal, igualitária, cosmopolita e feminista, dentro das áreas de teorias da justiça social, da justiça global, democracia, tolerância, direitos humanos e justiça de transição. É coautora dos panoramas de teoria política normativa da ANPOX e da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, e de capítulos sobre liberalismo em teoria política contemporânea do Manual de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e da BCP. Trabalhou para a Escola Nacional de Administração Pública na elaboração de curso e manual de ética pública para servidores públicos municipais, estaduais e federais, organizado entre 2010 e 2011. Foi assessora e pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade nos anos de 2013 e 2014. É colaboradora do Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil, 1964-1985, Memórias Reveladas, desde 2014, nos temas de repressão política, direitos humanos e justiça de transição. De 2014 a 2018, foi pós-doutoranda no IESP e UERJ, onde trabalha como pesquisadora e docente nas áreas de teorias normativas da justiça e da democracia. Desde o início de 2019, tornou-se professora adjunta do Departamento de Estudos Políticos do IESP e UERJ e é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Divide a coordenação da Rede Fluminense de Núcleo de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Feminismos em Ciências Sociais com Aparecida Fonseca Moraes. Sam, obrigada pela presença. Passo a palavra para você. Oi, bom, boa tarde a todas e todos, e agradeço a Carol, a Mariana, ao Zé e a Cristina pelo convite, agradeço a Maíra, a Débora, a Helenísia pela companhia de mesa. Eu sempre fico um pouco constrangida é o termo correto, quando eu tenho que falar sobre coisas que eu acho que são tão empíricas quanto teóricas. E a pergunta, como estão as políticas de gênero no Brasil hoje, é uma pergunta que exige conhecimentos empíricos que, acredito eu, estou bastante aquém deles. Eu tentei dar uma atualizada de leitura de jornal e de periódicos acadêmicos no final de semana, para me sentir mais próxima do tema, mas aconteceu o que sempre acontece. Eu não sou uma pesquisadora empírica, então, quando eu leio coisas mais científicas, né, eu fui convidada como uma representante da academia, eu sempre penso, eu não faço exatamente isso e eu preciso falar do que eu faço exatamente. Bom, eu faço teoria política. Então, quando a gente pergunta como estão as políticas de gênero no Brasil hoje, para uma pessoa de teoria política, vem na minha cabeça algumas coisas que eu acho que são coisas importantes. Primeira coisa de todas é que eu acho que um dos papéis centrais da teoria política de um modo geral, né, e da teoria política feminista, sem dúvida alguma também, é pensar como deixar os termos do debate mais claros para a gente saber melhor do que a gente está falando. E segunda coisa é desenvolver reflexões sobre o dever ser das coisas, né? O dever ser das políticas públicas em relação às mulheres, à democracia, à justiça social. E terceira coisa, desenvolver retóricas que tenham a ver tanto com um significado mais depurado das coisas, né, dos termos, quanto com uma reflexão mais consciente de quais são os pressupostos daquilo que a gente está falando. E, então, pensando nessas três funções, que são funções básicas da teoria política, a pergunta como estão as políticas de gênero no Brasil hoje, me faz pensar especialmente sobre o termo políticas e políticas de gênero, e sobre como isso se relaciona com as diversas leituras que a gente tem sobre o pessoal e político, né? Gênero é uma coisa que existe nas mais diversas relações que a gente tem, né? Isso está nas relações
Estado-sociedade, está nas relações entre instituições estatais, está nas relações de mercado e está nas relações do mundo dos significados compartilhados no sentido das nossas tradições, nossas religiões, nossos credos políticos, né, nossos grupos de ativismo. Então, gênero está em muitos lugares diferentes. E gênero está na nossa família, está na nossa religião, está na nossa no nosso partido político, né, está na nossa escola, está no nosso emprego, né? E nessas diversas áreas, gênero aparece de maneira diferente, né? Por uma coisa que é um pouco atípica entre liberais no Brasil, entre feministas no Brasil, eu sou uma feminista liberal, e uma primeira coisa que eu penso quando eu penso em políticas de gênero é que gênero envolve relações pessoais muito diferentes. E nesse tipo de relações pessoais muito diferentes que compõem o pessoal político, as obrigações estatais e as obrigações interpessoais não são sempre as mesmas, né? O mundo das obrigações que a gente tem quando a gente pensa no plano da cidadania não é exatamente o mundo das obrigações que a gente pensa quando a gente está pensando no plano da família, no plano das nossas relações de amizade, das nossas relações amorosas, das nossas relações de emprego, das nossas relações como docente e alunos, né, que era uma das coisas sobre as quais a gente estava falando aqui nos nossos momentos prévios, né? Então, uma primeira coisa que eu penso a partir dessa pergunta é o que é política nesses diferentes âmbitos, e quem faz política de gênero. E existe um sentido em que todo mundo faz política de gênero, né? Porque os conservadores e nós feministas fazemos política de gênero, né? Nós temos defesas, pontos de defesa sobre o dever ser das relações familiares e das relações pessoais que dizem respeito à qualidade de vida das mulheres, à igualdade para mulheres e a liberdades para as mulheres, inclusive para serem coisas que são diferentes das coisas que a gente pensa em relação a nós mesmos, né? As mulheres são um grupo plural, existem muitas mulheres diferentes, existem com crenças políticas diferentes, crenças religiosas diferentes, pertencimentos comunitários diferentes, posições de classe, posições políticas diferentes, mulheres do meio de cidades maiores, médias, pequenas, do meio rural, mulheres racializadas de modo distintos, né? Mulheres mulheres é uma categoria plural. Mesmo assim, existe um tipo de violação. Não, existem vários tipos de violação generificadas que nos unem a todas, né? Então, todos nós fazemos política de gênero de alguma maneira, né? E nós fazemos política de gênero em sentidos muito diferentes, né? Em sentidos conservadores ou em sentidos progressistas. E tanto os sentidos conservadores quanto os sentidos progressistas também são plurais, né? Então, acho que uma primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de política de gênero é pensar coisas que permitam, né, e aí eu estou falando no campo progressista e no plano da esquerda, né, coisas que permitam com que as mulheres que se concebem como mulheres tradicionais e conservadoras não pensem o feminismo como uma coisa que não lhes diz respeito. Afinal de contas, violência doméstica, feminicídio, direitos sociais precários, né, que dão menos escola, menos saúde, uma seguridade social que precariza as relações intrafamiliares em relação ao cuidado, direitos trabalhistas que não protegem as pessoas em relação à jornada máxima de trabalho, em relação a direito de licença médica, licença para cuidar de criança, cuidar dos seus idosos, né? Todas essas coisas que estão no plano dos direitos sociais dizem respeito a todas as famílias, então elas dizem respeito a todas as mulheres. E todas as coisas que dizem respeito à integridade física e ao direito à vida das mulheres também dizem respeito a todas as mulheres. Então, uma das coisas que eu penso quando eu penso em política de gênero é que a gente tem que começar a desenvolver retóricas que permitam que a gente conquiste mulheres que pensam que o feminismo não lhes diz respeito, porque o feminismo diz respeito a todas as mulheres, né? Todas as mulheres, inclusive todos os homens, amam alguém e têm uma relação profunda com alguém que sofreu algum tipo de violação generificada contra as mulheres, né? Assédio sexual no trabalho, assédio sexual na escola, estupro, violência doméstica, né? Ou então ser a primeira a ser demitida numa política de contenção de gastos, mesmo quando é uma das pessoas mais esforçadas e competentes do trabalho, ser preterida numa promoção, né? E que se a gente olhar para o lado, né, a gente vai ver um monte de mulheres passando por coisas que são arbitrárias de um ponto de vista normativo.
E essas coisas estão no cerne de boa parte das disputas políticas contemporâneas, né? A gente sempre pensa o mundo generificadamente. E num momento polarizado entre conservadores e progressistas, como é o nosso momento atual, essas coisas que dizem respeito à vida das mulheres de uma maneira muito ineradicável e a vida das famílias, elas estão no cerne de várias disputas políticas. E elas estão sendo faladas de uma maneira em que muitas vezes a gente deixa embotado o que é de fato relativo àquilo que ataca a vida das mulheres, a integridade física das mulheres, a qualidade física e a liberdade das mulheres. Então, uma primeira, assim, nesses meus primeiros 5 minutos, eu diria que nós precisamos pensar quem faz política de gênero, quem faz política de gênero conservadora, quem faz política de gênero progressista e quais políticas de gênero a gente pode usar para unir mulheres que passam por experiências similares, mesmo tendo várias crenças diferentes e posições sociais e pertencimentos diferentes. É isso. Obrigada, Sam. Eu vou passar agora a palavra para Helenísia. Helenísia da Mata é a primeira vereadora negra da cidade de Goiás, que é a antiga capital do estado de Goiás. Recebeu 476 votos na última eleição, passou a compor a Câmara Municipal. A família de Helenísia é originária do Quilombo de São Félix, no município de Matrinchã, em Goiás. Helenísia cursou letras na Universidade Estadual de Goiás, UEG, fez MBA em terceiro setor e se especializou em direitos sociais do campo. Atuou como gestora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Brasilete Caiado. Bem-vinda, Helenísia, obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, mulheres de luta. É uma honra estar entre vocês, que são mulheres que estão aí construindo um Brasil melhor a partir da potência da palavra, e isso é maravilhoso. Estamos participando da colheita de mulheres que vieram antes de nós e que, inclusive, precisaram morrer. Nesse momento, eu estou aqui, minha casa é ao lado do Quilombo Alto Santana, e a menos de 500 metros geograficamente eu estou do lado de um lugar onde corpos pretos eram mortos. Era uma espécie de pelourinho aqui em Goiás. Era onde os corpos insurgentes eram decapitados, expostos a violências mais terríveis possíveis. Então, eu tenho muita consciência do que significa essa chegada e da oportunidade de estar à mesa com vocês, tomando parte do exercício de pensar as nossas vidas e de pensarmos também a vida de quem virá após nós. Então, é desse lugar que eu começo a minha fala, dizendo para vocês que é sempre um grande desafio, porque historicamente não nos foi dado esse lugar de pensar para onde queremos, como queremos, quando queremos. E nós estamos diante de um período, todas nós temos vida o suficiente para avaliarmos que os tempos são muito desafiadores. Mas nós também poderemos dizer que a nossa chegada, nesse momento, inclusive, a chegada de uma mandatária preta numa cidade historicamente erguida sobre o sangue preto e indígena, com o sangue preto e indígena, aponta também que há resistência. Eu quero olhar para nós como essas corpas resistências que se colocam nas frinchas das pedras, como versou Cora Coralina. Ela tem um verso que diz assim: eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascida na frincha das pedras, bravias, resistentes, indomáveis, recalcadas, pisadas, calcinadas, lancinadas e renascendo. Desse lugar de renascimento, eu leio que estarmos aqui hoje, avaliando como chegamos em 2021 e prospectando novos caminhos para nós e para outras, é, sim, muito poderoso e importante. Não é um espaço sem a dinâmica da dor, porque a luta tem dor, tem muita dor. Eu fiquei até 12h40 hoje disputando com os meus pares formas de pensar o orçamento municipal do PPA
e da LOA para que a gente pudesse visibilizar as políticas públicas de gênero tão bem antecipadas aqui pelas minhas companheiras, que tiveram pouco tempo, como eu tenho pouco tempo, e por isso eu nem vou falar disso, mas vou dizer como é que esse discurso pensado por vocês e por outras mulheres chegam para quem é mandatário, e como é importante quando corpos como eu estão nesses lugares, como elas precisam desse arcabouço teórico para entenderem que quando nós estamos nesse momento específico de pensarmos e disputarmos o orçamento, como a gente precisa olhar e dizer assim, espera lá, espera ainda, quero saber o que é que tem pensado para as políticas de gênero aqui na minha municipalidade. E identificar com capacidade técnica suficiente os artifícios de sobreposição de recurso para algumas pastas e a supressão de recursos para outras. Porque é bem verdade que muitas vezes a gente fala sobre o governo federal, e é necessário que se pense o governo federal, mas é também preciso que se pense o município, que é onde a vida acontece. Sabe, para mim, a ideia da mudança a partir do local, ela está como uma grande lente para a minha vida. Todos os dias eu penso, e a minha rua, e o meu locus? E como é que esse meu corpo se transforma dentro desse tecido social que eu não escolhi, que eu não apoio, esse tecido social racista, machista, para ficar só nesses dois primeiros espaços que me atravessam com muita intensidade. Como é que nesse lugar eu enxergo todas essas tessituras de aprisionamento e como é que eu vou entretecer um outro lugar, uma outra forma de existir nesse tecido social. E aí, assim, ver esse fio da memória mais, digamos assim, do ponto de vista temporal, de 2012 até o atual momento, eu consigo ver com muita nitidez como nós, mulheres, conseguimos começar a desenhar um cenário muito positivo para nós, falando agora em relação ao tema, e como isso, aí agora eu falo como alguém que mora num município de 20 mil habitantes e que viveu durante boa parte da vida, nasci em Goiânia, mas vivi boa parte da vida lá em Matrinchão, onde tem o meu quilombo, que tem menos de 4 mil habitantes. Como isso nem chegou, embora as mulheres lá em Brasília pudessem pensar na SPM, que eu estive junto com a Eleanora Minicucci, captando recursos aqui para o município de Goiás, mas que lá em Matrinchã não tem nem conselho da mulher, nem tem nenhum tipo de equipamento de atendimento à mulher vítima. Lá, gente, lá, ainda não é nem a década de 80 em São Paulo, quando estava pensando DEAN, quando estava pensando algum tipo de equipamento público. Elas não têm nada disso. O que elas têm de mais próximo é a possibilidade de ligar para mim, que sou uma cidadã de Lages, Helenísia, você tem acesso ao Conselho da Mulher aí do seu município. Veja o que é possível fazer para atender uma outra mulher. Nós estamos nesse Brasil disforme, sabe? Assim, com momentos que lá em Brasília a gente está falando, estávamos aqui e caímos e estamos vendo um ministério que agora se apropria do nome de família, sobrepondo a identidade e a dignidade da mulher antes de qualquer outra escolha, mas lá em Matrinchã, lá em Faina, em Araguapaz, em Aruanã, que são cidades circunvizinhas, nenhum desses movimentos efetivamente chegou. Chega a ideia da Lei Maria da Penha, né? Mas as estruturas que podem ser movimentadas a partir desse marco legal ainda são inexistentes. Eu não estou falando de serem incipientes, elas são inexistentes para essas mulheres. Eu acho que o meu prazo já deu, mas eu queria deixar muito evidente, e aí eu não vou usar a palavra clara, porque eu sou uma mulher preta e é preciso enegrecer também o nosso discurso, a nossa narrativa. Então eu quero deixar evidente que é preciso esperançar e é preciso compreender que para muitas das mulheres brasileiras, que inclusive votaram no governo que aí está, a ideia de salvação delas ainda está pautada nesse desenho cristão de família. E é por isso que esse poder chegou aí. Porque nossas vozes de mulheres feministas, como bem me antecipou a San Romanelli, precisa ser colocado de um modo palatável para elas. Precisa chegar de um modo que faça sentido para a vida delas.
precisa chegar, e aí eu falo como alguém que trabalhou como extensionista rural durante muitos anos, naquela mulher que cuida da galinha, cuida de tudo e leva toda a sua produção para ser vendida pelo homem e que depois não tem direito a esse recurso que foi construído também por ela e para ela. Então, eu tenho sempre essa preocupação. Como é que as nossas narrativas da universidade, das nossas potências, chegam até essas mulheres que estão votando em governos que destroem as nossas vidas com canetadas que desmantelam toda uma estrutura construída com muito sangue. Então, para ser esse primeiro momento. Obrigada, Lenise. Eu vou imediatamente passar a palavra de volta a Débora para que a gente já entre na segunda rodada, e aí nessa segunda rodada as pessoas podem se inscrever aqui pelo chat ou levantar a mão, e aí depois a gente vai abrir para perguntas. Débora. Ótimo, que bom. Acho que foi muito bom assim poder ouvir na sequência enfim, né, a gente vai sempre tentando pensar à luz do nosso olhar como as outras, como esse diálogo se constrói tanto desde a teoria e desde o chão, né? Acho que a Lenise assim está trazendo essa história do chão. E eu acho que isso casa um pouco com o que eu tinha pensado nesse segundo momento, que era falar um pouco desse papel da mulher como representante política. Porque a gente teve... Eu acabo sempre me inserindo muito dentro da... É menos comum, quando eu entrei na ciência política, eu acho que assim, o meu pensamento, acho que a minha escola é toda muito institucionalista, estou sempre pensando em instituições. Eu estou sempre pensando na ocupação desses espaços de poder, acho que por aí. E pensar, quando eu estou pensando em políticas para a mulher, eu estou pensando muito dentro do cerne do Estado. E aí eu queria aproveitar o exemplo da Helenísia e esse próprio incômodo, vou chamar de incômodo, que ela trouxe, que é de quando a gente está olhando para Brasília e quando a gente fazer esse casamento das duas coisas. E eu acho que aí entra a questão que as mulheres foram percebendo da necessidade do aumento das mulheres nos espaços de poder. Nos espaços de poder, no sentido de se tornarem as representantes. Porque por muitos anos, e os estudos da Lúcia Velar falam muito sobre isso, as mulheres elas trabalharam muito no sentido de grupos de pressão. Então, as mulheres estavam trabalhando, elas foram muito exitosas nisso, trabalhando como dentro do Estado, eventualmente, em cargos indicados ou fosse, mas também no grupo de pressão. Então, você tinha uma agenda, você tentava agir junto ao executivo ou junto ao legislativo, trabalhando com esse esforço para tentar ter mais políticas com viés de gênero, né? Lembrando que a política com viés de gênero é aquela política que não olha o mundo como neutro. Eu sei que nem todo mundo aqui é especialista nesse assunto, às vezes a gente sai falando, é aquela política que vai fazer o diferencial para homens e mulheres, assim, quando a gente está falando de gênero, mas que a gente também entende que isso tem que levar em consideração as diferentes formas das mulheres se inserirem no mundo. São diferentes as necessidades de mulheres nas suas mais diversas características. Então eu acho que a gente tem esse momento que é muito importante, que são dois momentos muito fortes, que é lá nos anos 80, quando as mulheres entendem a necessidade delas entrarem no Estado, no sentido de integrarem as instituições como mulheres eleitas, porque isso aumenta o poder, né, de impacto, o poder de transformação. E eu acho que a gente tem essa onda forte, que eu não sei o quanto ela está ligada. Eu concordo muito com o que você falou, Maíra, que eu acho assim, que tudo que a gente está vendo agora é de muito avanço que a gente teve das mulheres, de direitos percebidos, ou mesmo do papel da mulher na sociedade, e o quanto isso uma coisa não vai alimentando a outra. Porque também, quanto mais você tem reação contrária, já tem estudos nos Estados Unidos medindo isso, quanto mais você tem a reação contrária, mais também você tem mulheres querendo se candidatar e querendo ter esse papel. E eu acho que é muito importante a gente pensar como isso chega na política local. E o que a gente viu nas últimas eleições
não é um aumento dos nossos sonhos, mas o que a gente identificou foi um aumento muito forte de todas as movimentos que estavam impulsionando essa questão das mulheres na política. E eu acho que aí é onde se casam as coisas, porque quanto mais, e aí pensando, né, em políticas da presença da Anne Phillips e tudo isso, que quando você faz esse movimento de ter mais mulheres também eleitas, a gente tem hoje, ainda tem, uma série de câmaras de vereadores que não tem mulheres, nenhuma mulher, mas a gente tem hoje mais do que a gente teve no mandato anterior. A gente tem mais mulheres eleitas, é pouco, é pouquíssimo, são 16% das vereadoras, e com essas variações. Mas o que a gente foi vendo ao longo do caminho, a gente tinha 13% até a última eleição, agora já tem 16%, é que você tem um aumento do contingente de mulheres eleitas, o mesmo no Congresso Federal. Eu sei que muitas dessas mulheres não são mulheres do campo progressista, a gente tem, esse é uma questão que a gente ainda está entendendo como lidar melhor, afinal, nem toda mulher é progressista, mas eu acho que a gente também aumentou o contingente de mulheres no campo progressista. E eu acho que ao trazer essas mulheres, trazer, sim, essas dinâmicas, você conseguir fazer essas pontes, né? Que é você conseguir fazer essa ponte com a política federal, com a política estadual e para a política municipal, para você tentar aumentar isso. Por exemplo, uma das grandes implementações lá da época do governo Lula foi a obrigatoriedade das OPMs, que eram os organismos de políticas para as mulheres, no âmbito local, para participar de algumas dinâmicas de política nacional com viés de gênero. Quando você faz isso, você está estimulando o âmbito local a criar instâncias. Certamente hoje, eu não tenho essa medida, se alguém tiver aceito, certamente hoje a gente tem muito mais organismos locais do que a gente já teve em outro momento. Retirar um organismo que está é mais difícil mesmo diante de um contexto esse backlash, que eu estou tentando pensar a palavra em português, mas, enfim, desse retrocesso, né, desse etapa de volta, vamos chamar assim. Então, eu acho que os avanços que acontecem, alguns avanços que a gente já teve, eles não vamos retroceder nisso. Eu acho que um deles é esse entendimento de que a gente tem que ter mais mulheres eleitas, a gente tem que ter mais mulheres com esse poder de efetivamente, esse poder de decisão, né? Esse poder minimamente de mando. Seja, prefeitas a gente não aumentou muito, isso é muito ruim, o que aconteceu, da gente não ter aumentado, né? Essa é uma sinalização muito ruim, mas a gente aumentou o número de vereadoras, muitas delas vão se candidatar a deputados estaduais, muitas delas têm suplentes mulheres. Então, eu acho que se a gente conseguir ir aumentando, embora seja muito diminuto, é um processo que a gente vai fazendo com que essas políticas para as mulheres, elas talvez seja um excesso de otimismo meu, mas assim, elas pelo menos estão mais visíveis. Eu acho que a gente tem um foco ainda muito grande na questão da violência contra as mulheres, porque essa é uma das poucas convergências que a gente tem entre as representantes mulheres, que você precisa agir no combate à violência para a mulher, né? A gente tem sempre essa dificuldade também de agendas convergentes, porque somos múltiplas e até ideologicamente, mas eu acho que essa é um caminho que já estava muito bem estabelecido, sobretudo por causa aí também junto, né, tudo com a Lei Maria da Penha, mas eu acho que é um caminho que a gente vai continuar, digamos, eu não quero dizer que é um caminho que a gente vai continuar trilhando, porque eu acho que tem muita questão aí, mas eu acho que é um diálogo que a gente fez e que ainda falta também caminhos para andar, e eventualmente a gente vai andar. Mas o que eu acho que sim é muito positivo é o fato da gente ter mais mulheres na política. Ao ter mais mulheres na política, eu acho que isso é irreversível, e as políticas de gênero, elas vão começar, de alguma maneira, o viés de gênero na política vai cada vez se instituir de uma forma mais consistente. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada. Obrigada, Débora. Sam? Bom, eu vou tentar fazer uma coisa que tem a ver com as falas que me antecederam, né? Porque eu imagino que essa dinâmica dos 5 minutos tem a ver com a
vontade de criar mais diálogo entre nós do que costuma ter numa mesa tradicional de seminários, né? Uma falando 20 minutos, depois a outra, depois a outra. Eu acho que a Helenise e a Débora, elas falaram das duas pontas do que é político de um ponto de vista feminista, e especialmente se a gente quiser pensar o que é político de um ponto de vista feminista, que vá para além das formas mais óbvias de igualar tudo que é poder à política, né, de um lado, e aí política é absolutamente tudo, ou de igualar política ao que tem a ver com uma certa institucionalidade estatal, como se isso fosse separado, das múltiplas dimensões do público e do privado, né? Pensando que as coisas são públicas e privadas uma em relação às outras, né? Por exemplo, o mercado é público ou privado, em relação a quem ele é público e em relação a quem ele é privado, né? Começando a partir do que a Helenise colocou, ela colocou o pessoal é político desde o mais concreto da diversidade das relações de poder em que nós mulheres estamos situadas, né? Porque essa diversidade toda é uma diversidade de coisas nas quais a gente acredita, mas é também uma diversidade de relações de poder que agem diferentemente sobre mulheres diferentes, né? Que estão em posições de classe, de raça e também de tradições e religiões diferentes, né? Então, o pessoal é político em todas as coisas que fazem parte das vidas das mulheres que acabam tendo seus direitos de cidadania não efetivados por causa de circunstâncias muito diversas, né? Que tem a ver com raça, tem a ver com classe. E, ao mesmo tempo, esse pessoal político, por estar dentro de toda essa diversidade, ele tem que lidar com narrativas muito plurais e perspectivas muito plurais do que é a vida das mulheres, né? Do que é a vida das mulheres sob poderes que são poderes diferentes, né? E isso se comunica não só por algumas histórias especialmente importantes de um ponto de vista mais tradicional da política, como a própria história da Helenise, né, que é uma representante eleita, né, e que tem uma posição de representante eleito, e, portanto, que tem uma determinada conexão com a cidadania, que diz respeito à formulação da política, mas diz respeito também a processos de convencimento que fazem votos e que a levam a essa posição, que é uma posição de representante, né, e que se conecta com toda a reflexão da Débora sobre as coisas institucionais, né, da política, que são uma série de disputas, né, e competições societais, né, no plano da sociedade civil, né, que fazem lutas de mulheres e também lutas de minorias étnico-raciais, né, que levam a determinadas institucionalidades que dizem respeito a todas nós. E eu acho que estava tanto na fala da Débora quanto na fala da Helenise, uma coisa que é das que mais me interessa, que é que as políticas que dizem respeito aos direitos das mulheres são tanto aquelas políticas que dizem respeito a pastas específicas, como pastas das mulheres e pastas de igualdade racial, mas também aquelas que concentram mais orçamento, né? Se a gente pensar na saúde, na educação e na previdência social, por exemplo, né? Que são importantíssimas porque afetam enormemente a vida das famílias. E quanto mais adversa a situação das famílias, maior o fardo que recai sobre as mulheres, né? A pobreza no Brasil ela é racializada e a pobreza no mundo inteiro ela é generificada, né? Eu diria que no mundo inteiro ela é racializada também, mas no Brasil ela é racializada de uma maneira muito inescapável, muito visível, né? E generificada também de uma maneira muito visível, né? E como isso se relaciona com áreas institucionais de políticas diferentes. Eu acho que uma das coisas que serve para unir mulheres, acho que foi a Débora que falou da pauta muito visível da violência doméstica e do feminicídio, que atinge a todas, né, de maneiras diferentes, mas diz respeito a todas, né? Mas a pauta dos direitos que fazem com que o fardo do cuidado seja compartilhado com instituições estatais, como a creche, a escola, a Seguridade Social por meio de 13º, férias remuneradas, licença maternidade, licença doença, licença auxílio-desemprego,
né? Uma política para idosos, não, então, assim, os doentes, as crianças e os idosos e todas as pessoas cujo cuidado recai sobretudo sobre as mulheres, né? Então, eu acho que, se a gente for juntar o que significa política de gênero, né, nas falas que me precederam, eu acho que as falas percorreram todo o caminho das diversas áreas em que nós mulheres somos atingidas de maneira desigual em relação aos homens, né? Na área de direitos civis, direitos políticos, direitos socioeconômicos e direito à própria segurança pessoal, né? O direito de não ser assassinada e de não ter ataques à integridade física, né? Dentro das suas relações mais íntimas, né? Então, eu acho que enfim, as mulheres que compartilham a mesa comigo passaram por todas as áreas em que o pessoal é político e atinge as mulheres de maneira e homens de maneira desigual e generificada, racializada e violadora. Enfim, é isso. Obrigada, Sam. Vou passar para Helenísia. E, gente, lembrando, as inscrições estão abertas. Se inscrevam aqui pelo chat ou levantem a mão. Sim, bom, retomando aqui. Por que é importante que a gente tenha um governo federal que se comprometa com essas mulheres do Brasil inteiro, a partir, é claro, dessa ferramenta potente que é o espaço da política? Porque, por exemplo, aqui no município de Goiás, nós temos um trabalho reconhecido nacionalmente pela Confederação Nacional dos Municípios como a melhor experiência de políticas públicas de gênero para o Brasil. E eu tive a honra de estar coordenadora desse serviço por 8 anos e ser também, né, uma das poucas coordenadoras pretas que tiveram a oportunidade de serem premiadas e de terem um trabalho reconhecido. Por que para nós foi muito importante entender essa estrutura de poder? Primeira formação, eu me especializei em gênero também, pensando como é que o título do meu trabalho é As Marias e os Penhascos, um olhar sobre a invisibilidade das violências sofridas por mulheres em assentamentos. Então, como é que isso que é pensado por nós militantes e pela universidade e por quem chega no poder e vai até lá, o governo federal, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica, como é que ele se desdobrou até chegar aqui? Ele chega aqui em 2010, quando o Pacto Nacional previa a interiorização desses organismos de proteção para as mulheres. E aí a gente vem lá em 2010 criando o CEAM aqui, Débora, ainda sem uma lei de criação do próprio equipamento. Ele veio só como projeto naquele kit que a SPM liberou, e eu acho que todas aqui se lembram, pelo menos as que estão na mesa, porque foi amplamente divulgado e nós que temos interesse na pauta acompanhamos isso, lutamos, reivindicamos isso em conferências. Então, aqui a gente recebeu uma estrutura dessa. Qual foi a diferença entre o município de Goiás e os outros 10 municípios do estado de Goiás? Por que aqui prosperou e em outros lugares não? Aí que eu vou dizer para vocês, em 2013, assume uma mulher, que foi a ex-prefeita Selma. Quando ela assume, ela traz a questão da pauta de gênero, e eu era uma das pessoas que estava na campanha, e falei, prefeita, à época não prefeita, né, candidata a prefeita, nós precisamos pautar gênero e assumirmos isso como uma bandeira forte. Depois, eu assumi esse lugar. E assumi dentro dessa perspectiva, Maíra, de olhar e falar, não tem dinheiro. Nós temos uma estrutura física, com um kit de carro, computadores e tudo mais. Eu tinha lá o pacto, o documento todo impresso, mas quase mais nada. E o início de conselho da mulher. Então, a nossa primeira providência foi: vamos transformar o que é agora como um projeto em uma política pública de fato de direito, baseado naquilo que já foi concebido nacionalmente, pautado naquilo que cientificamente estamos construindo e entregando para quem de direito precisa. E aí, assim, em 2013, a gente começa esse exercício de corporificar o discurso, pautado nessa narrativa toda colocada por todas vocês. E aí, isso, na cabeça da gente, Sam, a gente pensa, nossa, é ótimo, agora a gente tem um equipamento e vamos receber as mulheres. Pensa na dificuldade. As mulheres não queriam ir para uma casa lilás, gente, porque todo mundo, num ovo de codorna desse que é essa cidade, iam saber que ela era vítima de violência doméstica.
que é o que escapa a essa teoria que a gente pensa estruturalmente, que eu também vivi no corpo a experiência do resultado da luta da Marcha das Margaridas, que era ter um ônibus, que era uma unidade móvel, para atender no campo. Eu vivi a primeira experiência aqui do estado de Goiás. Nós conseguimos trazer o ônibus a primeira vez para o assentamento. Nenhuma mulher foi, gente. Quem é que é a maluca que vai entrar num elefante, não um branco, mas um elefante lilás, para discutir a violência doméstica que ela vive e depois vai voltar para casa? Com o agressor? Sem condições. Então, eu precisei vivenciar no dia a dia como é que entre o que a gente sonha e compila numa sala e aquilo que é a vida, na sua multiplicidade de situações. E eu tenho 2 minutos para fechar aqui, mas eu vou tentar amarrar, e quem quiser conhecer a experiência, depois pode ir lá, porque é o case apresentado para o Brasil, está no portal da CNM, CEAN, Cidade de Goiás, Brasilete Ramos Caiado. Lá tem tudo, como aconteceu, como a gente colocou no orçamento. Então, dediquem um tempo, quem tiver interesse, a buscar. Eu comecei a quebrar essa lógica de que a gente tinha que se reunir para falar de gênero. Não ia dar, sabe? Então, vamos sentar e vamos ler o livro de Cora Coralina. Aí pega um poema que fala das pedras, por exemplo, que ela diz que construiu um companheiro, uma casa, tudo de pedra. Então, a partir disso, bora discutir as violências que a gente vive. Porque, como disse a Sam, nós precisamos tornar possível o diálogo. E muitos dos nossos vocábulos estão reduzidos a nós que estamos nesse exercício diário da palavra, do conceito, de pesquisa. Mas nós queremos falar com todas. Então, muitas das rodas de conversa foram debaixo do pé de manga, foram voltadas para uma ideia de pensar poesia, ou foram pensadas a partir de uma conversa, não, vamos conversar sobre beleza, e aí e dentro disso, da ideia de arrumar um cabelo, de fazer não sei o quê, começava uma outra conversa. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente engessa demais o acesso, porque não precisa ser dentro do CRAS, não precisa ser dentro de 4 paredes. Nós vamos fazer uma marcha de mulheres aqui. Quem que vai andar de peito de fora numa cidade de 20 mil habitantes? Para você passar depois o povo mostrar sua foto de peitinho de fora? Ninguém vai, gente. Então, às vezes, é melhor sentar, tomar um chá lá no quintal da casa de Cora, perto do Rio Vermelho, ou sentar lá na Carioca e conversar sobre isso, ou ir para lá com as irmãs da igreja no encontro de mulheres casadas, ou ir fazer pamonha com as mulheres, mas conseguir chegar com a nossa fala. Conseguir perguntar, olha, nossa, tá difícil, né? Não tá tendo pediatra. Por que não tá tendo pediatra? Ué, é mesmo, né? Não tem pediatra em tantos anos. Aí a gente começa a conversar sobre essas políticas todas. Aqui eu participei ativamente da organização e certificação do Quilombo Alto Santana. E o meu discurso foi bem naquele processo de convencimento das pessoas, no processo de que Dilma sofria o impeachment, ela estava prestes a sofrer. Falei, nós vamos sofrer um golpe e não vai ter quilombo certificado mais. E como que uma cidade que foi erguida com sangue preto vai ficar sem certificação quilombola? Eu pegava um marco legal lá de 2003. Na hora que as pessoas podiam, das 6h30 às 7h30 da noite. E aí eu não podia fazer uma reunião de mais de 1 hora, porque as pessoas são trabalhadoras. E eu precisava fracionar em 3, 4, 5 encontros, mas nós conseguimos estruturar um quilombo, convencer grupos de pessoas muito mais retintas do que eu, que olhava e falava, não, eu não sou carambola, que sabe lá o que é o conceito de quilombola, quem são as pessoas, quem é Bell Hooks, sabe não, entendeu? Sabe da benzedeira, da mulher que queima o óleo e fogo, sabe? O que eu quero dizer é, nós precisamos transformar a política em algo comum, no sentido mais amplo do campo semântico dessa palavra. E aí tá bom que eu ultrapassei, acho que 2 ou 3 minutos, desculpa. A mediadora está anotando, já estou voltando aqui. Incrível te ouvir, Lenise. Gente, está aberta para intervenções. Não temos ninguém inscrito aqui, inscrito no chat. E aí?
Ninguém tem perguntas, comentários, gente? Oi, boa tarde. Meu nome é Deise. Eu estou aqui, né, me organizando para falar com você, Lenisa, porque eu também fui secretária aqui em Volta Redonda, Rio de Janeiro, de políticas das mulheres, direitos humanos e tal. E depois dessa experiência eu acabei entrando, sabe, como candidata, entendendo que a gente precisa continuar avançando. E é claro que uma das minhas angústias é sobre partidos políticos, né? Porque a gente normalmente, quando se fala em política da mulher e etc. e tal, a gente vai para o campo da violência, a gente vai para o campo acadêmico, e enfim. Mas no nosso país, um dos grandes desafios é, de fato, ter o poder dentro de partido político. E aí eu queria saber de você, né, já que você já teve várias experiências, como foi para você, porque ou como está sendo, né? Porque é sempre muito complexo. A gente consegue que tenha o recurso, né? E está destinado. Está sendo dito que nessa próxima eleição isso vai, né, ser intensificado, mas só que aqui na ponta, na cidade, onde tudo acontece, isso não chega bem assim. E aí eu queria te ouvir. Eu já falo agora, Maíra, ou depois? Então, na estrutura que a Mariana me passou, a ideia era que as perguntas fossem feitas em bloco, e aí depois devolvi a palavra para vocês. Não sei se tem mais pessoas que querem se inscrever. Acho que eu mesma, Maíra, vou me inscrever Tá bom. para. Eu queria escutar um pouquinho mais, a gente, bom, já discutiu, mas eu queria ouvir mais de vocês um pouco sobre essa situação atual da política de mulheres, que está dentro dessa grande chave da família, né? Então, o Ministério, né, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, que portanto, nomeia a mulher, né, assim como nomeia os direitos humanos, e, portanto, tem políticas de gênero, a gente falou isso antes, as políticas elas podem ser conservadoras, progressistas, mas nem por isso deixam de ser de gênero, mas isso gera todo um desafio do ponto de vista da compreensão de para onde a gente está caminhando, né? E gera uma discussão também semântica do ponto de vista dos significados e de como cada um incorpora, né? Sobretudo os cidadãos, os eleitores, como é que você incorpora? Porque como é que a gente pode administrar um pouco, do ponto de vista político, essas diferenças em termos de política de gêneros, pensando no momento atual, e, inclusive, algumas talvez poucas ações que foram feitas durante esse governo, no sentido até de proteger a mulher, né? Porque teve uma ou outra ação que as próprias feministas acharam positivo, né? O problema é que tudo entra no mesmo pacote das políticas de gênero, como se a gente estivesse num movimento de evolução, ou de crescimento, ou de desenvolvimento. Eu queria escutar vocês um pouquinho mais sobre esse desafio semântico também atual. Mais inscrições, gente? Não, também vou me inscrever. Vou me inscrever, então. Bom, primeiro foi incrível ouvi-las, muitas ideias já aqui, e especialmente, Lenisa, que privilégio poder escutar você falando sobre esse cotidiano, né, da política, as dificuldades, de estar na posição, né, da gestão, e também depois da representação, né, na Câmara. E eu tenho pensado muito assim sobre esses lugares possíveis de encontro, né, das mulheres, onde a gente consegue ter unidades apesar das diferenças. E tem me parecido que, não sei, nesses últimos anos de retrocesso, as unidades elas estão se dando por meio das negatividades, da negação, né? Então a gente diz o que a gente não quer e aí a gente se encontra
nessa negação e não na proposição de algo, né, que seja para avançar nos direitos. Então, acho que o movimento Ali Não, por exemplo, tem uma força muito grande nesse sentido, em que a gente consegue colocar aquilo que a gente não quer, mas é muito difícil a gente hoje conseguir encontrar proposições comuns, coletivas, naquilo que a gente quer. E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso também. Eu acho que eu vou devolver a palavra, então, gente, para vocês, já que não temos mais inscrições. E aí, acho que nosso combinado é terminar daqui a 15 minutos, né? Talvez vocês possam fazer uma fala mais longa que já contemple também um encerramento. Quer dizer, se é 15 minutos dividido por 3, mentira, dá 5 para cada. Estou só enganando vocês, deve continuar. Não, é que a gente, minutos. desculpe, Mayra, é que a gente começou um pouquinho tarde, né? Então, um pouquinho mais tarde, então tem que dar esse descontinho. Então, mas acho que a gente já pode fazer, né? Essa fala essa terceira rodada também já de encerramento. Então, estou devolvendo a palavra na ordem das falas, Débora. Então tá, eu vou... Deise, também é um prazer reencontrá-la. Deise participou também da entrevista, da mesma pesquisa, Deise e Helenísia. Aqui, quando eu vi o nome, um prazer reencontrá-la aqui também. Então, eu vou rapidamente falar desse assunto, Deise. Eu sei que a pergunta era para a Helenísia, mas eu sou absolutamente apaixonada por essa temática, a temática que a gente tem trabalhado muito em relação à pesquisa, que é a questão dos partidos e dessa falta de poder das mulheres lá dentro. A gente tem incentivado muito que as pessoas tentem fazer alianças com as mulheres dentro dos partidos, as pessoas que cuidem das seccionais dentro dos partidos. Então, eu acho que esse tem sido um caminho mais ou menos de êxito, por quê? Explicando assim muito falando assim bem pensando em política, estratégia política, não tem nada de bonito aqui. Sam, você vai ter que falar o bonito aí, porque eu vou falar uma coisa bem de chão. É o seguinte, a mulher que está dentro do partido, que ela já está na seccional do partido, como a presidente do Partido X Mulher, vou chamar de Partido X, tá? Mulher, ela quer ter poder. Então, e como ela tem esse poder? Ela tem 30% da verba para a mão dela. Então, você tem que se reunir com essa mulher e falar assim, olha só, eu quero ganhar, vamos lá, vamos fazer força junto, porque se você não estiver junto comigo, assim, falando em termos muito concretos. Então, é muito importante, no sentido de você se cacifar dentro do partido, que as mulheres que estão lá dentro se unam. Se as mulheres que estão dentro do partido resolverem brigar, aí está todo mundo ferrado, porque os homens não estão interessados. Então, uma coisa nessa pesquisa que muita gente me contou, por exemplo, conversando com candidatas, eu estou falando dessa pesquisa foi uma pesquisa que a Carol participou também, e a gente fez entrevistas em profundidade com 51 candidatas 2 vezes. Então, e não só isso, eu estou sempre trabalhando muito com mulher candidata, e a gente vê muito esse processo de, eventualmente, elas fazerem alianças suprapartidárias. Eu não estou dizendo que quem é do campo super progressista e quem é do campo super conservador vão conseguir ter convergências, mas com 33 partidos a gente consegue ter convergências entre alguns partidos parecidos com os nossos, aqueles que a gente escolhe. Então, essa é uma coisa que eu tenho sugerido bastante, você tentar fazer alianças suprapartidárias com as mulheres e tentar, com as mulheres do partido, estabelecer uma forma de trabalho que tenha essa relação de poder de um lado para o outro, né? Assim, de que uma possa ajudar a outra ali dentro. Porque se não houver isso, assim, tudo que eu tenho ouvido assim, de pesquisa dessa montoeira de mulher, esse volume enorme de mulher com quem eu já conversei, é isso. Senão, você não faz aliança. Tinha uma candidata da Bahia também, a Carla Chirlene, ela contava um caso que ela tinha que ter um tradutor, porque tudo que ela falava no partido, ninguém ouvia. Então, ela tinha um amigo, no caso, era até uma aliança com um homem, que o que ela falava, o cara repetia e eles ouviam. Então, assim, a gente entrevistou gente do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, assim, todos os cantos é a mesma narrativa das mulheres. Então, é muito importante fazer aliança das mulheres dentro do partido. Sentar e falar assim, ó, se você não me ajudar e eu não te ajudar, amanhã vai ser você se ferrando. E na prática é. Então, enfim, me metendo na outra pergunta. A questão que a Mariana colocou, assim, que eu acho que é muito... Enfim, isso aí já podia ser... Eu queria dizer que é muito no sentido de muita coisa.
acho que tem muita coisa assim para a gente pensar como é que fica. Eu acho que todo mundo que participa de movimento feminista tem se perguntado muito isso, né? Porque eu sou uma acadêmica que entrou pelo feminismo, que é tentar entender como é que a gente vai pegar essa agenda de volta. Dá um outro exemplo. Quando eu fiz uma conversa com o DEM do Espírito Santo, eram mulheres do DEM, e as mulheres repetiam, assim, para elas era muito importante, o lugar da mulher é onde ela quiser. Essa ideia, por exemplo, do lugar da mulher é onde ela quiser, é uma ideia que perpassa qualquer partido hoje, né? Ela perpassa da esquerda à direita, embora tenha essa coisa, não, a mulher é onde ela quiser, mas ela tem que ser feminina no lar, e tudo isso. Então a gente tem aí uma disputa narrativa muito forte de como o feminismo, ou algumas ideias do feminismo, elas acabaram sendo incorporadas e moldadas no campo conservador de uma forma muito intensa. O que eu acho que a gente não... por isso eu acho sempre muito importante, assim, quando essas pesquisas estão sendo feitas tentando entender o papel desse familismo, né? O conservador ele tem essa coisa muito familista, muito forte, e foi isso que eles estão pegando. Eles pegaram essa ideia da família, então a mulher está ali contemplada de alguma forma, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu queria ressaltar, que é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com a essencialização da mulher. Porque a essencialização da mulher é o que eu acho, assim, que no fim da linha é o que faz essa grande confusão. Que é o quê? Você entender a mulher como dotada de características próprias. Então, por exemplo, eu não trabalho com a ideia de mulher é menos corrupta, eu não trabalho com a ideia de mulher... Assim, eu não trabalho por quê? Porque eu entendo que a mulher é menos corrupta hoje, que ela está menos convidada aos processos de corrupção. Eu não quero falar que ela é intrinsecamente menos corrupta. Eu não falo que essa mulher, assim, processos de vitimização, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tipificar melhor o que é violência contra a mulher na política. Isso está mal tipificado. A gente achar que você pensar que ofensa em Twitter é violência, gente, a política é um espaço violento. A gente tem que entender para classificar melhor, não é para dizer que não é para a gente entender o que está acontecendo. Acho que quando a gente classifica de uma forma mais correta, a gente consegue entender melhor os fenômenos. Se a gente colocar a mulher como aquela mais sensível, toda essa narrativa que tem feito um sucesso enorme, ela é aquela brincadeira que a gente fala quando os extremos se encontram, né? É que nem os antivax, que é aquelas pessoas super, que são mega natureba, que não tomam vacina, e é igual o conservador, assim, no limite. Assim, isso acontece muito na Europa, por exemplo. Então, é o que acontece. Se a gente vai para a essencialização total da mulher, a mulher, essa pessoa especial, o saber diferente, isso casa super bem com essa ideia de família, com essa narrativa. Assim, vocês podem ver, o discurso é todo alinhado. Então, acho que a gente tem que ficar bastante atento a isso. E, por fim, como incorporar... Eu anotei aqui, como incorporar, né? E o coletivo qual é? Não sei. Assim, a gente já foi... Eu sempre falava que a gente tinha 3 assuntos convergentes por formas diferentes. Um era esse da violência contra a mulher, que ele é... Vou responder essa pergunta de outra forma, porque eu tenho 1 minuto aqui. É o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar... Quando a gente incorporou... Tem uma maravilha do movimento de mulheres recente, que é incorporar novos atores. Esses atores não estavam incorporados de uma maneira tão intensa nos anos 80 como estão agora, porque não estavam incorporados na política. Então, você tem vários movimentos diferentes que estão sendo incorporados em toda essa dinâmica, em todo esse debate. Então, você não tinha vozes suficientes de mulheres negras, você não tinha vozes suficientes de mulheres trans, você não tinha vozes suficientes de um grupo de mulheres que não estava incorporado. O debate estava passando muito mais em torno das mulheres brancas. Então, eu acho que a gente cria diversidade, como vocês sabem, que você cria diversidade, você traz mais vozes, é difícil de você estabelecer o que é ser mulher e desejos coletivos e necessidades coletivas convergentes. Eu não sei para onde a gente vai, não, mas assim, eu acho que é melhor ter incorporado todas essas vozes. Eu acho que a gente tem questões que eu poderia listar aqui, que eu acho que a gente tem sim convergências e debates possíveis, né? Diálogos possíveis e demandas convergentes. Obrigada, Débora. Sam? Bom,
eu acho que eu vou falar sobre a parte que eu acho que você responder, que é, sobretudo, a pergunta da Mariana. Eu acho que nós temos uma questão semântica importante, sim, e que é uma questão semântica que nubla vários entendimentos, e que a academia colabora bastante para esses entendimentos serem mal formulados, porque a academia está comprando alguns discursos nativos, como, por exemplo, o discurso nativo da política antigênero. A política antigênero é uma das políticas mais generificadoras que existem. Quem é contra o gênero, na verdade, é a favor da manutenção de certos corpos de significados que são profundamente desiguais quanto a mulheres e que exigem das mulheres o papel de serem instrumentos do bem da família, né, e não fins em si mesmas. Né? Então, eu acho que a gente tem problemas sérios de vocabulário e que a gente está precisando desfazer, entre outras coisas, porque eles dizem respeito a coisas muito importantes para as mulheres em sua diversidade, mas também em sua comunidade, né? Naquilo que elas têm de comum umas com as outras. Eu acho que a situação atual das políticas de gênero sob a Damares, e eu acho, inclusive, que isso é muito complexo, a Débora falou, e isso está também no discurso da Helenícia, que a política brasileira é feita de muitas instâncias, tem a União, tem os diversos ministérios, tem os estados, tem os municípios, né, tem os 3 poderes, tem o Ministério Público também, então, assim, tem muitas instâncias de decisão diferentes, e as políticas que dizem respeito às mulheres e as políticas de gênero e as terríveis chamadas políticas familiares, elas estão distribuídas em diversos níveis. E o que diz respeito às mulheres não está só no plano daquilo que tradicionalmente a gente chama de políticas para as mulheres, ou nisso que a gente está comprando e eu digo assim, a gente está comprando porque existe bastante de novidade em termos de desenho institucional nisso, que são as políticas familiares. Inclusive, uma das coisas que a gente tem que se perguntar é: políticas familiares são do interesse de quem? Né? Eu prefiro um vocabulário, inclusive, de políticas para as mulheres, porque eu quero políticas de liberdade e igualdade para as mulheres, e não de proteção a uma concepção de família que também pode ser essencializada. O que é a família brasileira? O que é a família típica brasileira? A família é super plural, mas se a gente for pensar quantitativamente, talvez o principal tipo de família brasileira, hoje em dia, seja a família monoparental com uma mulher que cuida das crianças e carrega o piano sozinha. Isso não é a família tradicional da Damares, dos meninos vestem azul e das meninas vestem rosa. Então, assim, o que são essas políticas familiares? Lembrando que políticas familiares são um dos principais tipos de políticas comunitárias e políticas multiculturais, que reservam, em vários lugares do mundo, direitos um direito familiar diferente. Né? A jurisdição do direito familiar é uma das principais jurisdições de conservação de arranjos familiares desiguais para homens e mulheres. Né? Então, essa política antigênero que um certo conservadorismo tem defendido é, na verdade, uma política de construção férrea de gênero, e de gênero num sentido essencializado que reserva para as mulheres determinados papéis e que pretende que um determinado tipo de família seja a família natural, a família espiritual, né? Aquela família que é uma família que não é socialmente construída, mas a família correta dentro de algum padrão de correção tradicional ou religioso, né? E que desrespeita completamente a pluralidade de mulheres e a pluralidade de famílias, né? Então, eu acho que as políticas de gênero conservadoras são políticas de gênero por excelência, até mais do que as políticas feministas, porque as políticas feministas, elas frequentemente são políticas para dar às mulheres oportunidades mais igualitárias, liberdades de sair de arranjos de opressão, liberdade de formular as regras das suas próprias vidas. Né? Então, se a gente pensar que gênero é uma construção desigual, e é uma construção desigual, né? Quem é contra o gênero e quem está reforçando o gênero em moldes tradicionais.
né? A gente precisa falar claramente sobre os significados das coisas que os que são contra o gênero propõem, né? E aqueles que admitem a existência do gênero, porque, na verdade, o que os progressistas fazem e as feministas fazem, em boa parte, é encarar o fato de que, socialmente, nós generificamos homens e mulheres, né? E isso é feito, sobretudo, por uma construção de desigualdade, e que nos coloca em lugares dos quais nós não conseguimos sair livremente. Então, eu acho que tem uma questão semântica aí, que é uma questão semântica da maior importância e cujos significados precisam ser discutidos para que as pessoas entendam o que é a proteção à família, a proteção de qual família, a proteção da mulher, proteção de qual mulher, né? E colocar que mulher dentro de que papel, e o que seria, na verdade, pensar uma família e uma mulher não essencializadas e plurais, né? Conforme a diversidade de modos de ver das mulheres e também conforme a diferença entre os pertencimentos e as posições de poder em que cada uma de nós se insere, né? Porque nós estamos sob fortes arranjos de poder, é isso. Então, eu acho que precisamos trabalhar bastante nessa questão semântica. Enfim, é isso. Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Sam. Vou passar, então, para a Helenísia. Ok, vamos lá. Concordo com o que já foi colocado pelas manas anteriores e eu vou me ater aqui às 3 perguntas. Desafios da mulher na política, e aí eu vou dizer do meu lugar de experimentação. Bom, primeiro, gente, como bem colocado, acho que pela professora Débora, jornalista Débora, é o seguinte, gente, é disputa de poder, então no popular é tiro, porrada e bomba. Não achem que o poder será dado. É aquela lógica das feministas, ele é tomado, sabe? E aí aqui, eu não sei se vocês conhecem o Dom Tomás Balduino, mas ele é uma referência nos direitos humanos, e como aqui tem foi uma cidade forjada muito próximo do poderio da Igreja Católica, é preciso compreender quais são as vozes potentes escutadas pelas pessoas, e aí já fica uma dica que eu sempre digo, quem são as vozes escutadas no seu locus? Aproprie-se delas naquilo que se aproxima das suas bandeiras, das suas identidades, e amplie a sua postura de mundo a partir desses lugares. Então, Dom Tomás Balduino, ele cunhou uma frase que eu utilizo, muita gente de luta dentro dessa ideia de uma igreja progressista utiliza, que é: direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Manas, não tem jeito. O rolê, quando os machos vão vendo que a gente vai enfrentá-los e vai mudar o status quo, eles vão reagir. Só isso. Nós é que ficamos dando palco para macho o tempo inteiro, mesmo as feministas, como foi colocado antes. Nós ficávamos nesse movimento de fortalecermos, de construirmos, de empoderarmos eles. Quando eu compreendi isso, eu falei, gente, eu tenho que sair desse negócio de ficar só falando que mais mulheres na política, política de gênero, e preciso submeter-me ao jogo. Fui desarmada e aleatória, não porque isso não é coisa de quem pesquisa minimamente. Não estou no doutorado, mas eu tenho acesso à pesquisa e pauto a minha vida por evidências. Então, eu já tinha trabalho demonstrado, eu tinha várias frentes de atuação, essa coisa de nichar demais a sua posição, ela não é de todo positiva, porque ninguém tem 100% de aderência em nenhum lugar. Claro que não estou dizendo que a gente tem que ser um generalista, mas você pode ter mais de um lugar de alcance. Então, por exemplo, eu sou cantora e sou declamadora de poema. A partir desses lugares, eu potencializei os meus lugares de luta, gente. Bora cantar quem versa e quem canta sobre as lutas das mulheres. E aí eu já alcançava um outro público. Ah, só tem eu cantando, de corpo preto, cantando no meio de um monte de gente branca. Então eu vou chegar com o meu black, vou botar minha cara, porque o simples fato de eu chegar lá uma cara preta com um cabelo black num lugar já é uma interferência. E vou sair do lugar reducionista de que eu sou só um pedaço de carne à lá Mulata Brasil. E aí, quando as pessoas chegam e dizem, nossa, você é uma moreninha inteligente,
Fala, por que você acha que precisa primeiro dizer de uma cor, fazendo um eufemismo, e aí é bom usar uns vocábulos chiques, porque você dá uma quebrada nesses racistas, depois você vai de novo para a palavra popular e vai entretecendo, porque eu no meio do povo, gente, eu, né, vou de vez em quando na academia, só quando eu, olha, vou me formar em outra coisa, preciso melhorar, no geral, assim, 85% do meu tempo é com a galera que está vivendo no chão da vida, né, não é da fábrica, mas é da vida, que muitas vezes está na fábrica. Então, vai ter essas tretas. O que eu aprendi nessa jornada? Não ande só, sabe? Não ande só. Entenda quem são suas aliadas e seus aliados. Utilize-se daquelas narrativas que desconstroem os olhares cristalizados, tipo, ache um pastor que também seja progressista e chame junto, que permita que você vá falar sobre os pelos das mulheres. Eu fiz isso, palestrando para mulheres evangélicas. A primeira coisa que eu fiz foi levar uma axila toda cheia de cabelo e colocar lá, e o susto das pastoras e das mulheres. Aí elas... E eu fui porque vamos falar dia 8 de março, vamos aproveitar as campanhas que o povo aceita e bora lá, chocar, galera. Sem chegar chocando. Vamos chegar com uma cinturinha fininha, uma saia godê, porque se eu posso usar isso para ser um passaporte, para que eu vou de shortinho do Tchan ou da Anitta para poder já fazer uma barreira? Não. Bora com a roupa que eles acham que eu vou ser inofensiva. E aí, com essa roupa e com esses slides tudo arrumadinho, tá com o sovaco cheio de cabelo. E aí as mulheres dão uma chocada. E eu, o que foi? Aqui na Bíblia está dizendo, tudo que Deus fez é bom e perfeito. Tem algum problema com o pelo que Deus fez? Ele errou? E a partir disso você desarmou a mente das pessoas. Desarmou a primeira coisa, você vai para a próxima. E essa é uma estratégia que eu uso para qualquer lugar. Então, se eu vou dialogar com os machos, e não achem que estar no espaço de machos de esquerda está melhor a vida, porque não está. Sabe, estou documentando toda a minha experiência e eu criei uma adaptação que eu chamo de quilombismo digital. Então, todos os projetos de leis que eu vou mandar, antes de eu fazer uma treta e um desafio com o povo lá, eu mando para as minhas bases. Então, eu disparo assim. Aí, gente, quase 500 votos é assim, eu estou entre as 4 pessoas mais bem votadas, a mulher mais bem votada. É pouco a cidade grande, mas para minha cidade é uma votação legal, viu? E aí... eu mando primeiro para as pessoas, se é sobre mulheres, eu mando para as mulheres, se é sobre pessoas pretas, eu mando para esse coletivo de pessoas pretas, se é da vida animal, eu setorizei todo mundo, porque né, eu entrei para ser parlamentar no meio da pandemia, e mando, e tenho retorno, e dou prazo, e que estratégias de comunicação, e aí, claro que vem o tombo dos machos, gente. Olha o tipo do último tombo. Vereadora, aquele projeto é muito importante, você podia retirar para nós todos assinarmos. Falei, olha, já mandei para todo mundo. Como é que vocês vão explicar isso que vocês estão tirando de uma mulher para vocês assinarem juntos? Eu quero que entre o orçamento para pessoas pretas e fazer a política pública pensando dinheiro na mão de preto. Mas não precisa disso. Eu não preciso. Por que vocês não disseram lá no plano de vocês que iam corporificar o discurso, de que ia trazer o acesso para as pessoas pretas? É uma oportunidade. Ou vocês querem que a gente chame o movimento preto? Não antes só. E diga que vocês, na verdade, estavam só com discurso. Senhores, eu vou informar vocês que eu estou gravando essa reunião, afinal de contas, é de interesse público. Porque eu já entendi que muita coisa a galera não é honesta o suficiente. Falei, vocês não têm útero, né, gente? Porque eu não tenho saco. Então, eu vou falar, eu não tenho útero para essas conversas de vocês, não. E aí, agora, a galera sabe que eu meto o pé e não estão me enfrentando muito, não. Hoje, os meus temores são outros. Eu tenho medo, assim, tipo, de né, arrumarem uma morte para mim. Isso eu tenho, esse medo. Mas, assim, da minha voz não ser ouvida, hoje eu ocupo uma situação que a minha voz chega. Eu já tenho gente o suficiente para ver que quando a minha foto não sai numa coisa, as próprias pessoas vão antes de mim e vão lá e peitam. Tá. Conjuntura atual. Eu estou mandatária. Como mandatária, a minha resposta vai ser sempre contra-atacar com uma proposta que diga, olha, para essa retirada, aqui a gente coloca essa. Então, no 28 de maio, que é o dia da dignidade menstrual, antes do atual presidente fazer o que ele fez, a gente já tinha apresentado o projeto da dignidade menstrual aqui. E aí, claro, gente, homens são homens. Homens são homens, com todas as dificuldades que é viver nessa relação. Quem é o mais orgulhoso da galera? Sabe aquela onda que você vai num lugar que você tem que entender
quem é quem no rolê, é preciso ter essa expertise de leituras de cenários. Se em alguns minutos você não entender o cenário, às vezes quem está ali de bobeira é você. E aí, para entrar no fight dessa luta, precisa criar tônus para enfrentar essas coisas. Ler cenários. Tem hora que é para entrar mudo e sair calado porque não vale a pena, e tem hora que é para ir deixando gravado. Estou aqui ao vivo com fulano, falando. A galera já está vendo que eu estou publicizando. Se der ruim ali, o povo sabe onde é que eu estou e com quem eu estava. E aí, fazer a entrega. Eu, como mandatária, enxergo isso. Cada vez que o atual governo desmonta alguma coisa, eu venho com outra. Olha só, quando a gente estava no poder, tinha isso, isso e isso. E olha o que a gente está oferecendo aqui. Você vai colar junto? Como manter a mobilização? Gente, as pessoas são egoístas, assim, fato. O que é dentro do egoísmo delas que pode ser juntado para o bem comum? Ah, eu quero que a minha rua fique arrumada, mas não é só você, a rua é de todo mundo, então quanto mais gente agregada aqui, bora, chega junto, bora. A gente acabou de inaugurar agora uma feira quilombola. E assim, nunca tinha acontecido, gente, sabe? Um século de gente, mais de um século, desde a abolição da escravidão, 132 anos, a galera desce carregando frutos do cerrado para vender lá no mercado central, que a maioria são pessoas brancas que são donas. Então, vamos embora fazer. No começo, ninguém deu moral. Agora que a feira bombou, que deu tudo certo, aí vocês acham que eu vou ficar dando pau com a galera? Eu falei, galera da escola de samba, desce pra cá, bora fazer o som, que não deram dinheiro para isso. Não tem nada, não. Vocês não fazem show pro povo disso, venham fazer show conosco. A gente só tem R$300 hoje, mas depois a gente vai fazer de outro jeito. E aí eu aprendi a subverter as dinâmicas. Então, todas as vezes que eu sou invisibilizada dentro de um processo, mesmo da esquerda, eu pego aquilo e falo, tá vendo como não é paranoia de uma preta raivosa? Tá vendo como eu tenho evidências para trazer para vocês? Tipo, ontem o projeto de retirada dos fogos de proibição dos fogos de artifício. Os vereadores não quiseram votar. E aí eu já estou a vereadora polêmica, que só tem 2 vereadoras para 9 vereadores. Mas eu sei que o humor é uma ferramenta ótima. E o homem ama o humor. Quando ele não está te assediando, o humor é uma estratégia boa. Então, eu dou umas quebradas com o negócio ali com humor. Aí eles trouxeram, falaram, acharam que eu ia causar. Eu falei, não, primeiro eu acho ótimo vocês trazerem a ideia da gente conversar. Segundo que eu continuo achando que a gente não precisa celebrar com fogos e que eu quero pedir a oportunidade de vocês, do pessoal vir aqui falar. Eu preciso falar, gente, corre para cá, faz um manifesto, gritar no Instagram e causar? Não, mas o rolê já está todo armado. Nós vamos fazer uma reunião propositiva e vão ter que saber quem é quem no rolê, quem está travando as coisas. Então, são 2 lugares. Querem lutar comigo porque a pauta é justa ou serão expostos pelas incoerências de vocês de ficarem com as coisas debaixo do pano. E aí, isso tem a ver com a mobilização comum, quer dizer, com um ideal. E se as pessoas são egoístas dentro das suas pautas, dentro das coisas todas, como é que a gente pode diluir isso para um ganho coletivo? E aí eu tento fazer essa mediação, sabe? Eu diria assim, muito que, como eu sempre tive que brotar na frincha das pedras, a terra para mim sempre foi em pequena quantidade. Então, dentro desse lugar, o que é possível fazer agora para no futuro ser melhor? O que a gente pode fazer agora para a gente avançar? E outra coisa que eu digo agora, encerrando, né? Eu penso que o primeiro ano ele é muito importante. Então, eu estou chegando ao final do primeiro ano de mandato com a Procuradoria da Mulher instalada, e da qual eu estou responsável, né, dinamizando aqui. Criamos o Fórum para a Equidade Étnico-Racial. O povo vendo as entregas, estão com a taça cufa das favelas, e aí, assim, os deboches, né? Que como eles não podem dizer, faz, agora você é jogadora de futebol? Eu falei, não, agora eu estou vereadora. E as mães desses meninos que sofreram violência doméstica querem um caminho novo para os seus filhos. E aí eu vou quebrando, né, as narrativas. Mas é preciso ter, principalmente isso, essa consciência de quem você é dentro dessa estrutura racista, machista, sexista e um monte de outro, né? Outros indicadores negativos do nosso tecido social e como a gente subverte. Eu penso que é um pouco disso, gente. Um pouco disso, assim, nesse momento. Obrigada, Lenise. A gente já está avançando na hora, então quero agradecer a presença de todas, de todos, de todes. Foi excelente esse espaço. Fiquei muito feliz pelo convite.
Obrigada, Caroline. Obrigada, Mariana. Não sei se vocês querem também dar alguma palavra final. Não, acho que é isso. Agradecer mesmo